Vou pegar. Ah, sim. É, eu nem entrei no meu link de gravar, quando a gente faz um treinamento mais voltado, né, à equipe, eu vou só logar aqui no meu Sólida Sales, já que eu fiz propaganda, né, vou ter que mostrar que funciona. Vocês estão vendo minha tela, né? Aham, vou usar, tá? Isso. Pessoal, eu tô com uma situação aqui de um extrato, tá, que eu trouxe como exemplo, porque às vezes a gente acaba, não tendo, né, nenhum um exemplo ali em mãos, mas se vocês tiverem situações também, fiquem bem à vontade. Eu fui bem audaciosa, eu até trouxe aqui a Facta abriu ontem a Porto Loas, e eu trouxe uma situação de um cliente Loas, que ele tá com uma margenzinha extrapolada aí, e a gente tá querendo até colocar em sistema. En então assim, ó, só para mostrar para vocês, né, trouxe aqui uma situação. Nesse exemplo, o meu cliente, ele tá com 40 centavos de margem negativa, tá. E aqui nós temos aqueles dados que a gente viu aquele dia na simulação. Como eu consigo alguns dados que eu preciso para complementar ou como eu visualizo esses dados num sistema de busca, né, eu falei para vocês do Solida Sales, e quais são os dados que eu mais preciso atentar no momento de digitar uma portabilidade? A taxa de juros do contrato de origem, que eu tenho aqui como taxa sugerida, tá? Valor de parcela, quantidade de parcelas em aberto e quantidade total, número do contrato, instituição, IF de origem, né, e o saldo devedor estimado. Então aqui na Facta, o processo de portabilidade ele é muito simples, tá. A gente inicia com o produto venda digital e porte mais refim. Mesmo que for LOAS, não tem um produto específico aqui dentro, tá. Então no início, só porte mais refim e o cuidado com a seleção das tabelas depois quando a gente for simular. Pegar aqui os dados do meu cliente. Fiquem à vontade também para me interromper se vocês tiverem dúvida, tá. Hã, imagina. Ah, no LOAS ainda não entrou o rap legal, tá. Mas a gente acredita assim, que só para vocês eita, espera aí, perdão. Só para vocês entenderem, esse pontapé inicial, a gente sabe que ainda tem clientes que estão muito negativos, tá. E a gente também sabe ali da perspectiva, né, e não sabe como o cenário vai se comportar com o representante legal, por causa do formato de averbação, enfim. Então, essa portabilidade de LOAS que está entrando, ela é quase que um piloto, tá, ela é um teste para ver como é que vai se portar. Ai, aqui eu não peguei o meu os dados do meu rap legal. Como é que vai se comportar o sistema, como é que vai se comportar ali, toda a parte de averbação. Então, a gente o banco já tendo essa amostragem, tende a abrir o representante legal, tá. Ó, não vou continuar aqui, deixa eu falar para vocês, porque eu não tenho todos os dados, tá, aqui na linha do cliente, mas o que eu quero passar é essa etapa aqui, ó, a primeira etapa de simulação. Então essa aqui a gente vai conseguir passar bem tranquilinho.
Os dados eu tenho todos aqui. A particularidade, maior particularidade da Facta é exatamente usar esta calculadora aqui, tá? A Facta vem pedindo para a gente simular o saldo através da calculadora deles, tá? Valor da minha parcelinha, 424. O prazo original, 84 meses, e nós temos 69 PMTs em aberto. Essa minha troca de tela, vocês estão conseguindo visualizar bem certinho? Tá. O Sólida Seios está me falando: "Cris, teu saldo é 17.459". Ah, que jaguarinha, vou ter que informar. Esse meu cliente, não sei se vocês perceberam, ele tá 40 centavos negativo, tá? A gente vai ter que ajustar isso. Isso aí. Ah, ele não passa. Eu vou pegar um outro cliente aqui, gente, só pra gente pegar um cancelado aqui. Só para mim conseguir preencher, senão eu não vou conseguir passar essa etapa aqui para demonstrar para vocês. Então, vou pegar um outro cliente. Vou pegar os dados de um outro cliente, mas eu vou usar a mesma simulação ali do extrato, tá? Só para que vocês consigam fazer esse acompanhamento. Aqui o cliente já tem um histórico, então eu acho que eu vou conseguir seguir. Estão percebendo que o sistema está um pouquinho lento, tá? Muito provavelmente pela questão, de que a Facta está trazendo essa melhoria aqui para a esteira, tá? 17.459. Então aqui, o meu saldo devedor é o mesmo. E aqui eu vou informar, olha só, eu estou na linha do refim. Eu estou com um cliente que está 40 centavos negativo, ou seja, eu vou ter que ajustar essa margem aqui. Até esse exemplo que eu estou usando para vocês, o parceiro foi ele quem trouxe esse cliente, ele falou assim: "Olha, eu quero fazer uma oferta de cartão para o meu cliente, e ele está 40 centavos negativo, e eu não estou conseguindo, eu estou tirando do cartão e não a verba, só da margem excedida". Então só para vocês entenderem, a gente não pode reduzir parcela do cartão, tá? Porque no cartão, a margem averbada, ela corresponde a 5%, cartão é uma linha exclusiva. E aí eu só consigo liberar as ofertas de cartão fazendo o ajuste do negativo nos empréstimos, tá? Então, por isso que eu até sugeri para ele que ele teria que fazer esse ajuste para ele conseguir ofertar para o cliente o cartão. Nossa nova PMT vai ser de 423,60. Então, já aqui, quando eu vou informar a minha linha de refim, eu informo a nova parcela. 2 observações. A Facta não averba a linha de portabilidade. O que significa isso? Às vezes, quando a gente dá um calcular aqui, o sistema vai trazer uma parcela até um pouquinho diferente na porte, tá? Vocês não precisam se preocupar, é normal, olha só. É um recálculo que eles fazem para conseguir fazer um ajustezinho ali, não tem problema. A Facta só averba a linha de refim. Então, quando eu vir aqui para minha tabela de refim, eu preciso sim cuidar se a parcela ficou de acordo com o que eu tenho intenção, né, ou de acordo com o que eu digitei por causa do negativo, ou se eu não reduzir para que ela fique igual. Então, esta linha de porte aqui, ok, mudou parcela, não tem problema. Essa linha de refim não pode mudar parcela, tem que ficar conforme eu simulei, tá?
Outra particularidade da Facta, como ela é muito rápida para pagar o cliente, exatamente porque ela não averba a portabilidade, o cliente ele não consegue se arrepender, tá. Ela liquida o saldo da instituição de origem e averba o refim. Ou seja, se depois do aceite de saldo o cliente desistir, ele não consegue, ele precisaria liquidar todo o contrato dele junto à Facta. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque a decisão de aprovação de saldo fica na mão de vocês. Então, a partir do momento em que vocês aprovaram o saldo, vocês não vão conseguir cancelar a operação, tá? As tabelas de portabilidade aqui, nós temos alguns diferenciais, tá? Tem diferença, Juliano, na remuneração, só a questão da taxa do contrato origem, que vai ser o maior ponto de atenção de vocês. No meu exemplo, meu contrato de a taxa de origem do meu contrato é 2,14. Então, remuneração a maior que a gente tem na Facta, independente da tabela que vocês selecionarem, tá? Ó, tabela nomenclatura LOAS para LOAS. As demais, tá? Então selecionem corretamente. Selecionei, abriu aqui a minha tabelinha de refim. Cris, mas não é essa a tabela que eu quero. Gente, vocês vão recalcular depois, tá? Tem problema? Não tem problema. Entenderam? Estimativa de troco. Então, aqui ele já está me dando um troco aproximado com o valor que eu informei como saldo devedor. No momento de aprovação de saldo, a operação vai passar por recálculo e vocês podem alterar. Por que que sobra um troco menor na Facta? Porque a Facta trabalha com seguro. E é importante vocês venderem esse seguro também, porque às vezes vocês vão comparar o troco da Facta com outras instituições e vai dar uma diferença. Mas o seguro prestamista é aquele seguro de liquidação em caso de óbito e benefícios em caso de auxílio acidente, de invalidez. O cliente tem que saber, ou no caso de óbito também, auxílio funeral. Então vocês estão vendendo uma operação com seguro. Esse seguro tem um custo de aproximadamente 10%, tá, dá 9 e pouquinho do valor da operação, que aí sim é debitado do cliente. Então por isso que o troco da Facta, ele sempre tem que ser um pouco menor que o troco das demais instituições. Mas vocês ganham ofertando seguro prestamista, e vocês também ganham, na questão de comissionamento, que ela tem um diferencial ali, né, Juliano, de, refim pelo bruto, então, alguns diferenciais, tá. Isso aí. Aí você só tem que cuidar, Juliano, que se eu portar uma operação onde a minha taxa de origem for abaixo de 1,55, a comissão da Porto tem uma diferencinha também, tá. Mas se for acima de 1,55, eu acho que ela é cheia já. Uhum, tá. Então sempre atenção, lembram que eu falei, né, às vezes a gente tem que dizer não, então retornou um saldo, não é viável, não paga, vê outro banco, né. "Ah, eu fiz uma facta, mas aí o troco ficou muito abaixo, eu vou passar para outra instituição". Tenham essa ferramenta, esse conhecimento em mãos. Mas o principal processo da facta é esse, tá. Inserir corretamente os dados, atentar sempre que a linha de averbação é a linha do refim, e o processo é extremamente simples. Passou dessa etapa, eu vou para a etapa de digitação de um contrato normal, tá. Depois, para fazer o acompanhamento de saldo, é super simples. A gente tem um botãozinho aqui, ó, chamado retorno e saldo CIP, aqui na esteira de acompanhamento de vocês, tá. Toda vez que olha só, isso aqui é o que eu tive de retorno de Porto hoje. Toda vez que eu tiver um retorno, ó, vocês estão conseguindo acompanhar aqui? Isso, retornou um saldo, ele está fazendo uma atualização de valores, tá.
E aí sim eu vou ter aqui líquido e as tabelas. Lembrem, ó, essas tabelas com a taxinha de 1,45 é aquele diferencial lá que eu falei para vocês de comissão, tá? Essas tabelas maiores, a partir de 1,60, eu sempre falo assim: "Ó, se não abrir tabela de pelo menos 1,55, não aprova saldo na Facta, viu, não acho rentável". E aí a gente marca e libera o saldo, não tem necessidade de aceite. Por isso que é importante, né, às vezes a gente fala assim: "Ah, veio o saldo, o cliente não precisa dar aceite, eu já vou aprovar". E aí o cliente liga dizendo para vocês que desistiu. E aí depois que quitou o saldo, para desistência de facta é só liquidando o contrato, porque a facta só vai averbar essa linha aqui do refim. Ficou tranquilo pessoal até aqui? Facta é bem simples, né? A facta para tirar o contrato, assim, ela é mais ruinzinha, né. Então, Juliana, é aquela estratégia que eu te falei, eu acho ela muito boa, às vezes, para você buscar estratégias de bancos com taxas muito baixas, tá, porque tu começa o contrato ele renasce, né, na portabilidade com uma taxa um pouquinho mais dentro do que a gente tem no mercado. E claro, vantagem de seguro, vantagem de remuneração, né, tem uns diferenciais, mas a parte de digitação, aprovação de saldo, não tem a questão do aceite do cliente, vocês viram, né, eu mostrei para vocês aqui, ó, o retorno de saldo diário que a gente tem, gente, é absurdo. Isso aqui a gente está falando, que de um mês de fevereiro, que muitas equipes ainda estão voltadas em margem livre, e ó, tem muito saldo retornado no dia. Então, diariamente, Facta tem muito retorno de saldo, a assertividade deles é muito alta. E aí, depois você, então, escolhe bem a tua carteira que tu vai jogar dentro da Facta, tá? Isso aí. Digitei, mandei o link para o meu cliente formalizar. Quando retorna o saldo, é só dar o aceite. Então, o processo ele é muito simples, muito rápido. Evita aquelas perdas de saldo que eu compartilhei com vocês, que às vezes acontece no Daicoval, né? Não consegue contatar o cliente ele faz o aceite de saldo muito tarde e o banco não consegue reanalisar, tá? São os principais pontos de atenção. Se não tiver nenhuma dúvida aqui, eu vou entrar no Daicoval para vocês olharem isso, pode ser? Bom dia, ô Cris. Bom Bom dia. dia. Só para deixar tudo bem claro, assim, aqui na Facta, a documentação no final, o que seria necessário anexar aqui? O cliente vai formalizar biometria e documento, tá. Não tenho casos de solicitar os áudios nessa etapa de porte, sabe, aquele áudio do seguro prestamista e tal, pode ser que gere uma pendência mais para frente, mas no momento da intenção de saldo e num processo de aceite, nós não temos pendência. Ah, certo. Então é o próprio cliente que anexa o documento na hora de formalizar. Isso. Sabe que a Facta agora vocês conseguem até anexar, o documento para o cliente, né. Sim. Depois quando pede o aceite do cliente o sistema tende a pedir de novo, mas sabe que quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de subir esse documento. Porque às vezes o cliente vai tirar foto, ele corta o Tem documento, dificuldade, né? a foto fica ruim, né, fica toda embaçada. Então se vocês puderem sempre subir esse documento, e aí depois o cliente na formalização, se ele errar, não tem problema, porque o sistema já capturou aquele documento de vocês. Certo. Aham.
Isso aí. Não, e a gente anexa um documento muito mais bem formalizado, sabe. Eu ouço muito o pessoal falar assim: "Ai, mas o documento tá bom, dá para ler todos os dados", mas quando a gente faz uma análise documental, a leitura dos dados é o menor das questões que importa. A gente precisa do documento com toda a borda. Às vezes o cliente ele, sabe, ele chega tão perto que ele corta toda a borda. A gente valida fundo, aquela o brasão, né, a marca d'água que fala no documento. Então a gente consegue subir um documento muito mais saudável, uma imagem com mais qualidade. Eu acho muito positivo. Não é obrigatório, tá? Sugestão minha, para evitar depois problemas de reformalização. Mas na Porto, assim, ó, pouquíssimos casos de pendência, assim, não tenho nem reclamação da minha equipe, para vocês terem uma ideia, Show de bola, então. tá bom? Gente, vou encerrar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, Raquel, pra gente. Vai lá. Tá, assim, ó, eu fiquei com dúvida ali no preenchimento, na parte da parcela ali. Quando quer diminuir a parcela? Ali, quando eu preencho os dados da portabilidade, eu diminuo a parcela ali ou nos dados do Refim ali? Fiquei com Per essa dúvida. Ótima pergunta. Então, assim, na linha que vocês informam os dados do contrato que vocês estão portando, vocês vão sempre colocar os dados do contrato de origem, tá. No meu exemplo, a gente tinha uma operação com 40 centavos negativa, né, mas eu não vou colocar essa parcela reduzida. Então, o meu contrato tinha lá, banco X, número do contrato, parcela, tudo original, tudo conforme estava verbado. Na linha do refinanciamento é que eu faço essa alteração, essa redução. E ainda mais quando a gente fala de facta, que ela só averba a linha do refim. Na linha de porte, eu coloco os dados bem certinho, porque é a informação que vai para a CIP. Olha, eu quero portar esse contrato. O que eu me referi, que talvez trouxe a tua dúvida, é que quando a gente calcula, a facta às vezes mostra lá embaixo, quando seleciona a tabela, uma parcela que não é a parcela que vocês estão portando, né? E é ali que você não precisa se importar. Lá naquela parcela que o sistema calculou, porque ela não averba, ela faz um ajuste de taxa, enfim, um ajuste interno, mas ela não averba aporte, por isso que a gente não cuida da parcela que o sistema calcula, mas na linha de portabilidade você coloca ela bem certinha. Tá, e qual é o valor que eu sei que eu diminuo a parcela? Enquanto eu diminuo a parcela? Isso. Nesse caso aqui, nós tínhamos, né, Raquel, já no extrato sinalizando que o meu cliente tinha uma margem negativa, ó. Ele está aqui como margem extrapolada. Toda vez que eu tenho essa margem extrapolada, significa que eu excedi o percentual. Tanto quando eu tiver isso na linha de empréstimo ou na linha dos cartões, eu só consigo fazer uma operação de portabilidade tirando, zerando essa margem que eu extrapolei, tá. Foi por isso que a gente fez a redução. Se vocês tirarem uma IN100 e gente, tirem IN100 antes de portar, tá. Exatamente por isso, porque a gente pode ter muito cliente com margem negativa. Margem negativa, quando eu tiver tanto na minha linha de empréstimo, quanto nas minhas linhas de cartão. Por que que a gente vai ter isso? Porque a gente teve muita medida provisória, né. "Ah, o governo liberou a linha tal", terminou o ano, volta lá, o meu cliente fica negativo. "Ah, o governo aumentou o percentual", o LOAS. Era 35, agora é só 30. Eram 2 linhas de cartão, agora é só uma. E assim a gente tem algumas situações nos demais benefícios que não sejam LOAS também, mas sempre antes tirem uma IN100. No próprio sistema da Facta caí aqui. No próprio sistema da Facta, vocês conseguem fazer a IN100, tá. E vocês visualizam ela. Deixa eu entrar aqui para compartilhar com você. Vocês estão vendo que eu tenho um caderninho de senhas, né.
Gente, com essa questão de da gente passar por auditoria, a gente não pode mais ter nenhum tipo de senha salva. E aí fica a dica para vocês também, tá? Não salvarem as senhas de vocês, muito importante. Você viu? Ai, ai. Se eu perder a Júlia, eu não entro em nada, né. Verdade. Aqui é assim também. Então, assim, ó, dentro da Facta, aqui no operacional, vocês têm a consulta da IN100. Visualizem essa consulta, ela é muito importante. Então, assim, ó, quanto que eu tenho de margem negativa? Não, a minha margem está positiva, o meu benefício está bloqueado para empréstimo. Façam a IN100, peçam o aceite do cliente, é muito rápido antes de digitar a portabilidade, tá? Até porque, assim, se vocês fizerem alguma digitação incorreta no sentido de dados bancários, de UF, vocês sabem que automaticamente o sistema vai corrigir através da IN100, né? E isso acontece também para os casos de margem negativa. Vocês vão acompanhar aqui. Ah, qual que é a margem disponível do cartão? Do RMC, do RCC, extrapolou? Não, o benefício está bloqueado. Os dados bancários que eu estou utilizando estão corretos? São os dados de averbação? Então façam IN100 sempre antes de digitar a operação. Isso. E foi bem colocado, assim, porque às vezes no caso de LOAS, né, a gente tem que lembrar que é só os 30%, tá. Sabe, Juliano, que eu às vezes eu vou lá e faço um manualzinho na calculadora mesmo, para ver se está certinho. Mas essa estratégia de LOAS também pode ser uma estratégia que vocês, né, um mailing talvez de LOAS, e aí vocês vão trabalhando esse mailing, não mistura, sabe, para não esquecer dessas mudanças de margem. Exatamente, tá. Então, façam mesmo a IN100 antes de vocês digitarem, muito, muito importante. Tá. Pessoal, tudo bem até aqui na parte de Facta? Sistema simples, né? Então, venda digital, portabilidade mais refim, averbação somente da linha de refim. O cliente não precisa dar aceite na hora de aprovar o saldo, então ele vai formalizar somente uma vez, logo após a digitação. O pagamento tende a ser muito mais rápido também, porque ele não averba a portabilidade, né. Ele paga o saldo, integra a operação de portabilidade e aí ele joga o refim. Deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui com vocês. Ele joga o refim para averbação, tá. E aí, deixa eu falar para vocês aqui, ó, na Facta, quando vocês entram dentro da proposta, vocês têm essas janelinhas aqui, ó. E aí quando vocês clicam nesse histórico DataPrev, vocês conseguem ver se a proposta está averbando ou não. Então na parte de monitorar a evolução da averbação do refim, é muito importante, tá. Vou voltar aqui para vocês verem. Pego uma proposta de INSS, tá, clico aqui, ó, no status. Entrei, venho nas janelinhas e consulto o meu histórico DataPrev. Por quê? Para mim saber por que que não averbou ainda. Ontem eu peguei um parceiro e ele falou assim: "Cris, estou com uma proposta Facta que está o dia inteiro e ela não averbou ainda. Por que que a Facta não está mandando meu contrato para o INSS?" Aí eu mostrei o botãozinho e ele estava com retorno de benefício bloqueado. Então vocês conseguem acompanhar aqui, tá? Histórico de inadimplência. Então, para quem não conhece um pouquinho a Facta vendia muito produtos de débito em conta. E isso faz com que ela também tenha muitos clientes com inadimplência. E aí, quando tem inadimplência, a gente só consegue acompanhar depois da atuação, já no processo de pagamento para o cliente, tá? E aí ela vai aparecer aqui, ó,
nesse histórico de ocorrências, uma informação de inadimplência, que depois vem aqui para a informação de saldo devedor, gerando diferença no líquido. Então, alguns diferenciais para vocês. Temos também o botãozinho de SRCC, e a gente está com um ponto bem positivo aqui no SRCC da Facta, tá? Então, mas vocês conseguem consultar também. E demais históricos, tá? Os 3 não te falei nada, tá? Mas, né, tudo certo. Segue a vida. Vinícius, está com uma dúvida? Sim, aonde eu pego ali o link para mandar para o cliente de formalização ali? Isso, quando você finaliza a digitação, ele te pede a tua última etapa se o teu cliente está presencial ou não, e aí você faz o envio. Mas digamos que o cliente falou que não recebeu, né? Você Uhum. vem até o final, tá vendo aqui o desenho da Sim. minha tela? Uhum. Ó, link copiado, colo lá para o meu cliente no Whats e ele formaliza. Então é só vir até o final, identifica, né, a operação, faz a pesquisa aqui, vem Uhum. até o final, copia, manda para o cliente formalizar, Ok. tá? Muito obrigado. Imagina. Tranquilo, pessoal? Então vamos para o Daicoval, que ele é um pouquinho mais o processo é um pouquinho diferente. Fácil. Sim, muito, muito fácil. Eu vou entrar aqui no meu Daicoval, que eu sou uma pessoa abandonada de logins, tá? Não me julguem, por favor. Às vezes o pessoal me chama assim: "Cris, faz uma simulação". Aí eu falo: "Não tenho login", e eles falam assim: "Ah, não quer fazer, né". Gente, não tenho login, fui lá na minhas coleguinha e falei: "Pelo amor de Deus, eu tenho um treinamento", ó, me passou a senha errada. Vou colocar o meu telefone no mudo, que eu vou ligar para a Sara, que ela vai fazer a formalização do Daicoval, tá? Só um minutinho.
Voltei, pessoal. Juliano, eu vou te mandar, enquanto a gente estava fazendo a biometria ali no Daicoval, eu vou te mandar um treinamento do Daicoval também para você compartilhar com a equipe, tá? Pessoal, vou voltar aqui e compartilhar minha tela, só para vocês entenderem. O Daicoval tem que fazer a validação da biometria, tá? Para acessar o portal do banco. Então, quem não tem login ainda, talvez vocês não conheçam muito essa parte, mas tem que fazer a biometria para entrar nesse portal, que é o portal de digitação de propostas digitais, tá? Por isso que a gente teve que dar uma paradinha aqui. Então, o sistema aqui na parte de oferta é muito simples, tá? Ó, eu tenho uma aba de minhas propostas para fazer o acompanhamento e o de simulação. Então, eu sempre começo pela simulação. Pegar os dados aqui daquele nosso CPF de exemplo. Se vocês tiverem algum exemplo, podem passar também, tá? Um cliente não cadastrado, eu tenho que adicionar todos os dados. Quando eu tenho um cliente que já é cliente da Ecoval, ele já mostra as matrículas, e aí aquele cuidado que eu falei para vocês, né? Sempre adicionar a matrícula certinho, os dados do cliente. Então, aqui um pouquinho, o sistema já começa um pouquinho ao contrário, tá? Eu vou preenchendo. Dados aqui do meu cliente até chegar na minha parte de simulação, tá? Vou colocar aqui alguns dados bem só para a gente chegar lá na etapa que a gente quer. INSS, então processo simples, tá? A renda, a gente sempre pede para vocês colocarem sempre bem certinho, tá? Aquele cuidado de olhar bem certo o valor do benefício. Então, os dados, quanto mais assertivos, melhor, tá? Ó, fiz a inclusão da matrícula. Ok? Já apareceu aqui, tá? O meu cliente, valor simulado, selecione uma ou mais. Selecionei, ó, já vai pedir, esse é o telefone realmente? Ok. Por que que ele fez isso? Ele já está fazendo a validação da IN100, tá, pessoal? Que é bem importante também. Então, como eu não dei o aceite, a gente não vai ter informação aqui. Linha de portabilidade. Se eu estiver indo muito rápido, me parem, tá? O banco que eu estou portando. E aqui aqueles mesmos dados repetitivos. Lembrem-se, na linha de portabilidade, essa linha é a linha que vocês estão solicitando saldo. Então, tem que colocar os dados sempre certinho, tá? 69 parcelas em aberto, 424 e um saldo. Ah, esqueci de colocar esse saldo na calculadora para vocês, deixei ela aberta aqui. Vamos colocar, daí a gente volta. 17.459,98, tá? Vou voltar aqui, porque eu quero colocar esse saldo lá na calculadora para vocês entenderem. O Daicoval, ele não está ainda fazendo Portloas, por isso que eu não vou colocar aqui, tá? Tipo de quitação, prazo, valor de parcela, tá? Ah, saiu aqui. Calculou, fez a consulta do Não Me Perturbe, lembrando que a gente não pode atender clientes no Não Me Perturbe, né? Vou adicionar oferta. Aqui. Tá? Ai, vou ter que diminuir aqui. Será que eu não vou conseguir pegar aqui?
Ó, aqui tem o resumo, tá? E essa vai ficar a minha tabelão único, tem lá naquele material que eu vou compartilhar para vocês não terem dúvida. O tabelão único é a tabela que eu uso exclusivamente para Porte mais Refim, tá? Aí nós temos uma tabela no Daicoval que ela é exclusiva, Porte pura, sem refim. Então, se vocês não seguirem aqui o refinanciamento, vocês não receberão nenhum tipo de remuneração. Por quê? Porque vocês estão utilizando a tabela que é Porte mais Refim. Cris, mas eu quero usar outra, tá? Temos essas tabelas, ó, que não tem essa nomenclatura, tabelão único. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Eu tenho uma dúvida ali. É. Ali no o negativo no Daicoval, a gente abate ele aonde daí? Na parcela ali e seleciona em qual. Isso. No Daicoval, ele também vai recalcular, tá? Mas aqui a gente fez só a linha de porte, tá? Então, vou para a simulação, dei o ok na tabela e vou para a próxima etapa, que vai ter a etapa de refim. Ó, por enquanto eu só preenchi a minha linha de portabilidade, tá? Vou ter que preencher tudo aqui para a gente passar, gente, não vai ter jeito. Senão a gente não vai chegar aqui na etapa que a gente quer. Tipo de documento também, cuidado, tá? Aqui estou colocando dados fictícios, tá? Pessoa politicamente exposta sempre não, tá? Por quê? Porque a gente não atende pessoas expostas politicamente. Então, se eu falar que eu estou fazendo uma proposta para um vereador, possivelmente esse crédito vai ser negado. Às vezes o pessoal não explica para a gente, né? Qual é a cidade aqui? Encantado. Ah, o sistema ainda é exigente, viu? Vamos ver se agora eu fui para o próximo. Dados bancários, então os dados da conta. Se vocês já têm, no caso, a IN100, né? Cris, posso fazer a IN100 por outro banco? Pode, pode. Pode dar problema? Às vezes sim, tá? Quando vocês fazem muita consulta dentro de uma instituição e não digitam, o sistema acusa. Então tenham cuidado, tá? Mas no caso de portabilidade é bem tranquilo. Essa pergunta aqui é extremamente importante, gente. Recebimento via cartão magnético. Qual é a forma que o cliente recebe o benefício dele? Não é a forma que vocês estão pagando a operação, tá? Então, sempre cuidar para responder certinho. Vou falar uma coisa para vocês, uma particularidade do Daicoval. Aqui vocês veem que a gente seleciona o vendedor, né? Se o banco ligar para o cliente de vocês, ele vai pedir se a venda foi realizada por essa pessoa aqui que foi selecionada na proposta. Então, um cuidado na digitação também, tá? Aqui é mais dados da promotora mesmo.
Ó, portabilidade, vocês viram que aqui eu não vou finalizar, mas eu não finalizei ela na etapa de refim, tá. O que que vai acontecer? Tem o aceite de saldo. Deixa eu voltar aqui. Tem o aceite de saldo, e esse aceite de saldo eu vou ter que mostrar no material. Eu não consigo mostrar aqui para vocês. Só para vocês entenderem como a gente termina esse processo. Eu vou vir aqui, ó. Ó, essa aqui é a fase, começar lá do começo, ó. O saldo retorna. Então ele entra nessa etapa aqui, ó, a prova refim. Quando a prova refim, ele vai vir para vocês recalcularem a operação. Por isso que a gente só cuida mesmo se a gente vai usar o tabelão, que é a tabela de porte mais refim, ou se a gente vai usar a tabela 1 ou 2 de portabilidade, que são as linhas exclusivas para porte sem refim vinculado. Por quê? A gente vai vir recalcular, tá? Aqui são as etapas, esse aqui é um material que eu vou passar para vocês, que pode gerar pendência, pode cair em etapa de valida correspondente, tá? E ele vem para essa fase de altera parcela. Significa o quê? Que o banco está falando para vocês: "Olha, isso acontece muito, tá? A parcela retornada ou a parcela que vocês colocaram em sistema não vai ser aprovada. Por quê? Porque a gente não consegue enquadrar. Normalmente isso acontece por quê? Vocês estão vendo que tem aqui uma linha de valores atuais e valores novos, né? E quando eu tenho divergência no meu saldo devedor, ela pode dar um problema de enquadramento de taxa. E é por isso que a gente usa muito o simulador do Daicoval. Se as parcelas ficarem muito dispares, que significa o quê? Que o meu cliente não tem margem para aprovar a parcela que o sistema está me dando como parcela mínima aceitável para aquela operação, eu não consigo aprovar. Também ele vai sinalizar aqui a parte de margem negativa, tá? 10 minutos, 10 minutos. Ai, 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 o tempo fica curto. Sempre que vocês tiverem uma alteração de parcela e no recálculo ficar essa tarjinha vermelha, vocês podem passar o mouse para ver qual o motivo, tá? E aí, se conseguir selecionar a tabela, grava e finaliza, ela vai para reanálise de valores, que é quando o banco vai fazer a checagem se aqueles valores que vocês recalcularam estão realmente de acordo com a consulta IN100 para quitar o saldo, tá? Atuação do cliente, pendente portal, tá? Aí vocês vão lá no portal, lá onde a gente fez a digitação, e vocês vão conseguir identificar qual a pendência, tá? Gerou uma pendência de documentação, o cliente não finalizou o aceite, a selfie vai estar aqui, ó, lá no acompanhamento da proposta que a gente viu, tá? Então o Daicoval ele é um pouquinho mais minucioso. Aqui ele repete um pouquinho os fluxos de valida em outras situações e traz algumas dicas também, tá? Portabilidade na fase altera parcela, que dá para desvincular a operação clicando no reprovar. Às vezes a gente consegue reprovar o refim para seguir com a operação, mas aí lembrem, né, vocês usaram o tabelão, vocês não vão rentabilizar. Então alguns cuidados. Às vezes dá para reprovar, Cris, para tentar ajustar depois a parcela? Dá, só que o problema de fazer isso é que às vezes não conseguem depois gerar troco, tá? Então, atuação até às 16, aprovação até às 17. Significa o quê? Que o cliente tem que dar o aceite. A nossa recomendação é fazer isso muito antes das 16 horas. Por quê? Porque a gente perde muito saldo por atuação tarde.
Então, assim, eu sei que o Daicoval vai dar um pouquinho mais de trabalho e vai gerar mais dúvida, né, pessoal. Ó, aqui o sistema está mostrando, vocês querem que eu coloque aquele saldo no simulador? Pode? Juliano, só lembrando assim, ó, a questão das tabelas, né. Se vocês estiverem com o simulador, com uma versão diferente da taxa que o banco está operando, ele também vai dar divergência, tá. Então, o banco só nesse mês acho que já veio 2, 3 calculadoras. A última é aquela que eu te mandei ali no Whats, tá. E aí para vocês entenderem, esse material também está atualizado, tá. A taxa de portabilidade do tabelão único, que é aporte mais refim, é de 1,27 a 1,76. Significa o quê? Que a taxa de entrada da nossa operação mínima de 1,27, tá. Vou colocar na calculadora aqui pra gente, espera aí, vou interromper aqui, para abrir corretamente para vocês. Dá um pouquinho mais de trabalho, tá, gente, mas pega o jeito também. Também, aham. Sim, tem no material, tá, Juliano. Esse material que eu vou te mandar, ele é super completo, achei ele muito bacana. E usem, gente, tenho em mãos. Estou só esperando a minha calculadora abrir aqui para compartilhar com vocês. Travou. Meu computador não gosta de Excel, gente. Vou abrir de novo aqui. Ele me deixa na mão quando eu trabalho no Excel. Mas assim, gente, o material vai estar bem completinho. A etapa de acompanhamento de saldo, aceite e aprovação é um pouquinho mais chato, tá. E antes de vocês recalcularem em sistema, vocês vão colocar lá naquela calculadora do Daicoval, que aqui para mim está abrindo ainda. Vou aproveitar enquanto abre, Juliano, vou te mandar esse treinamento aqui do Daicoval, tá. Muito, muito bom. Ah, agora abriu. Abri, gente. Vamos aproveitar aqui, enquanto a gente tem esse tempinho, tá. Então aqui é aquela calculadora que eu já tinha mostrado para vocês, né. Então assim, ó, calcular saldo, eu vou utilizar quando eu for digitar a operação. Simulador com saldo, eu vou utilizar quando veio o meu saldo e eu quero saber se ele vai ser aprovado ou não. E aí coloquem sempre aqui: "Ah, mas o sistema já está me dizendo, Cris, que não vai passar". Quando vocês colocam na calculadora, é aquela questão que eu falei para vocês, que às vezes vocês podem achar uma opção de quê? De ofertar por outro banco, tá. Então se eu pegar os dados lá daquele contrato, que eu usei o exemplo para vocês do Sólida Seios, que a gente fez aquela consulta. Meu saldo devedor de 17.459,98. Vou ter que digitar. 69 parcelas em aberto. Lembrem, aqui a gente vai fazer reduzindo um pouquinho. Olha só, o que que ele está me dando? Uma taxa aproximada e ele está me mostrando quais as tabelas estarão disponíveis. Ou seja, se eu tivesse digitado essa operação no Daicoval, digamos que esses dados estão corretos, eu conseguiria seguir na aprovação do saldo, porque eu conseguiria estar dentro da taxa que o banco opera, de 1,27 a 1,69, e eu conseguiria ter tabelas para ofertar o troco. Cris, a tabela 1 e 2 não abriu, por que que não abriu?
Ele não abriu porque ele não comporta a taxa. Então abriram as tabelas disponíveis de troco e taxa do meu contrato, tá? Ó, minha taxa ponderada ficou em 1,66. Abriram as tabelas que a gente tem disponível dentro dessa janela, tá? Conseguiram entender, pessoal? Vocês lembram que eu falei, né, a Facta tem o seguro e a operação de seguro, ela tem um custo de quase 10%, né, do valor da operação, e isso impacta no troco do cliente, por isso que dá essa diferença, tá. Então é estratégia. Sim, é rapidinho. Só em relação à junção de parcela, tanto o Facta da Ecoval tem alguma restrição quanto a isso? Posso juntar a parcela? A Facta não faz junção, tá. Ah, tá. Deixa eu conferir aqui do da Ecoval. Mas a Facta não faz, ela aporta operações separadamente. Se eu não me engano, o da Ecoval faz. Entendi. Vou abrir aqui e já vou te falar. Junção, né? Uhum. Junção o da Ecoval faz. E aí, assim, ó, o da Ecoval tem uma ferramenta bem bacana. Digamos que você quer fazer uma junção e você digitou aqueles saldos e eles não vieram juntos, né? Tu consegue desmembrar isso na aprovação do saldo. Ah, Então, a nossa equipe de suporte entra em contato com a mesa, pede para desvincular e tu consegue aprovar elas separadamente, se for viável. que legal. Uhum, Beleza, então. tá? Uhum. Deixa eu ver aqui, não te mandei ainda, Juliano, vou te mandar. Gente, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Ó, mandei o treinamento do Daicoval para vocês compartilharem, que vai ter esse passo a passo. A digitação não é difícil, tá? Eu acho que a parte mais chata é o aceite do saldo, é vocês entenderem que, por exemplo, a pergunta do Rodrigo, eu fiz junção, mas os saldos não vieram junto, eu posso desmembrar? Pode, acionem a nossa equipe. Façam os primeiros aceites ali com a equipe de portabilidade da Sólida, mantenham contato com o cliente, porque ele vai precisar reformalizar a operação. E assim, o mais importante, está chegando no fim o nosso horário. Acompanhar desde a informação de saldo para evitar gerar pendências, tá? Tranquilo, pessoal, nas dúvidas?